toda vez que a gente vai encarnar, o espírito se liga no embrião. A mulher está grávida, o espírito já se liga no embrião. Então a gravidez, ela começa na concepção. É na concepção que a gravidez começa. Quando ocorre a concepção, o espírito já se liga no ovo, né? No embriãozinho. Ele já se liga no ovo. Tá? E quando ocorre isso, se ocorrer de perder, pode ser um aborto espontâneo, né? Ou um aborto provocado. Então já é aborto. Se aconteceu a concepção, é aborto. E aí vai até as dores do parto. Se acontecer ali de aborto espontâneo ou provocado, no momento da concepção até as dores do parto, é aborto. Depois disso, aí já é infanticídio, e depois do infanticídio é o homicídio, que eu vou explicar depois. Tá? Mas para que a gente possa entender como é que se faz essa ligação do espírito com o embriãozinho que está se formando, a gente tem que mergulhar um pouco mais fundo para que possamos entender, principalmente os espíritas que gostam de estudar e gostam de saber a fundo como é que funciona tudo isso, a gente tem que entender como é que funciona esse processo de concepção. Então vamos lá. Vocês sabem que para uma criança, para uma mulher ficar grávida, tem que ter a relação sexual do homem com a mulher, não é isso? Vamos tirar a inseminação artificial, vamos pensar no natural. A relação sexual do homem com a mulher. Tá. Aconteceu a relação sexual, o ato da relação sexual, depois que o homem ejacula, aquele esperma tem milhões de espermatozoides, não é assim? Milhões de espermatozoides. Esses espermatozoides percorrerão um trajeto. Quando o homem ejacula dentro da mulher, ou seja, dentro da vagina da mulher, o que acontece? Esses espermatozoides, eles primeiro vão passar pelo útero, depois pelas trompas e depois ele chega no óvulo maduro. Todo mês o óvulo da mulher fica maduro. Tá? Então, qual é o material para que a criança possa nascer? Do homem é o espermatozoide, da mulher é o óvulo. Então ele percorre o útero, depois as trompas e depois ele chega no óvulo maduro. Chegando no óvulo maduro, o primeiro espermatozoide que conseguir entrar, o que conseguir, o que vencer todo, não é assim? Então, quando ele entrar ali, ele vai romper uma membrana, chamada de membrana polissacarídea, que é da célula feminina, através do ácido hialurônico. Nesse momento ocorre a concepção. Se você retirar, já é aborto. Nesse momento ocorre a concepção, e aí começa a gravidez. A gravidez normal vai durar 270 dias, ou 9 meses, mas pode durar 180, que são 6 meses, que é a gravidez antes que o nascimento, né? O bebê pode nascer com 180 dias, que é aquela gravidez precoce, né? Aquele nascimento precoce. Ou pode durar até mais de 270, pode durar 300, pode durar até 320, 330 dias. 340 dias, teve casos de gravidez que durou 340 dias, aí tem que fazer todo um procedimento para que a criança nasça, né? Então, quando ocorre todo esse trajeto, toda essa concepção, ocorreu essa concepção, né? Ali se forma o ovo, que nós podemos chamar de ovo, zigoto ou zigócito. Durante 3 semanas vai ser ovo, zigoto ou zigócito. De 3 semanas a 3 meses é o embrião. De 3 meses em diante é o feto. Tá? Nesse momento que ocorre a concepção, né, o ovo está ali, e aí o espírito se liga ao ovo, e à medida que a gravidez vai progredindo, à medida que a gravidez vai avançando, os laços do espírito com o novo corpo que está se formando vão estreitando cada vez mais. Ali se unem as moléculas do perispírito, do novo ser que está se formando, com as células do novo corpo que está se formando. Então vai estreitando, 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 vai concretizando. Quando nasce, concretizou totalmente a encarnação. Tá? E aí nós temos mais um espírito
reencarnado na Terra. Né? Se o aborto ocorrer de forma criminosa, existem várias formas de ocorrer o aborto criminoso, não é? Às vezes a mãe tira o filho, né, numa clínica clandestina ou através de uma pessoa que saiba fazer o aborto, ou através de medicamentos, né? Por vários motivos. Quando ela não quer o filho, porque ela acha que vai atrapalhar a situação financeira dela, nós podemos chamar de aborto econômico, o aborto estético, que é quando vai atrapalhar. Às vezes a mulher é uma artista, tem um corpo muito bonito, é uma modelo e ela não quer estragar o corpo, então ela comete o aborto para não estragar o corpo. Né? Pode ser uma adolescente, uma garota bem novinha que começou suas relações sexuais agora, engravida sem querer, e ela está com vergonha de falar para a mãe e para o pai, porque a mãe e o pai pode... Ela fica com medo da reação que a mãe e o pai possa vir a ter, né? Ou então ela pensa, poxa, eu tenho uma vida pela frente, ainda vou fazer faculdade, eu quero trabalhar e já essa criança vai me atrapalhar. Ou então aquela mulher que foi estuprada e ela vai quer tirar o filho, que nós podemos chamar de aborto sentimental, que é a gravidez resultante de estupro, que é permitido por lei, tá? Daqui do homem, tá? A mulher pode querer abortar porque traiu o marido. Ela traiu o marido, então ela não quer que o marido saiba. Por causa do trabalho, se eu engravidar, eu vou ser mandado embora. Então pode ser por vários motivos que a mulher pode tirar o filho, né? Que a mulher pode remover a criança. Nenhum deles justifica, tá? Nenhum deles justifica. O único motivo que justifica é aquele que se causar perigo de vida para a gestante, tá? Que é o aborto necessário. Esse é o único aborto permitido por Deus, permitido pela espiritualidade, quando coloca em risco a vida da gestante. Tá? Porque, de acordo com a doutrina espírita, é preferível você salvar uma vida que já existe há muito tempo do que você tentar salvar uma vida que está começando agora, que ainda nem começou. Então a mulher já tem toda uma vida, então é melhor salvar a vida da gestante, o aborto necessário. Esse é o permitido por lei e também por Deus. Tá? Na lei dos homens aqui no Brasil, é permitido esse aborto necessário e é permitido o aborto sentimental, que é o resultante de estupro. Tá? São os dois permitidos, mas na espiritualidade, a gravidez resultante de estupro, o aborto resultante de estupro não, a gravidez resultante de estupro, desculpa. A gravidez resultante de estupro, né, para o plano espiritual, não pode abortar, tá? Não pode. Tá? Então, eu estou falando isso para que se entenda que, como muitos pensam, que o feto ou o embrião, o feto é um amontoado de células e que você pode tirar porque o corpo é seu, você manda no seu corpo, você manda na sua vida. Esse é um pensamento estritamente materialista, quem não tem visão espiritual nenhuma, tá? E totalmente egoísta. Tá? Totalmente egoísta. Ou seja, um pensamento de espíritos menos adiantados, ou seja, menos evoluídos, espíritos ignorantes, que não têm conexão nenhuma com Deus e nem com a espiritualidade maior. Porque se fosse um espírito evoluído, se fosse um espírito com conexão com o Pai, não teria esse tipo de pensamento. Tá? Esse é um pensamento totalmente contra as leis de Deus, tá? Totalmente contra as leis de Deus, porque para Deus o aborto criminoso, com esses motivos, tirando o aborto necessário, para Deus todos os outros abortos que são realizados é como se fosse um assassinato. Você está impedindo um espírito de reencarnar para evoluir, você está impedindo esse espírito de nascer para evoluir. Tá? Então, o que acontece? Se a criança nascer
enquanto a criança está nascendo ou logo depois de nascer e a mãe assassina a criança, é infanticídio, porque ela é atingida por uma espécie de estado psicológico chamado estado puerperal, que ela assassina a criancinha por causa desse estado puerperal, né? E essa pena pode ser reduzida em alguns lugares, pode até mesmo ser retirada, dependendo do país, tá? Agora, passou o estado puerperal, o puerpério, se a mulher assassinar a criança, a mãe, né? Se a mãe assassinar a criança, já é homicídio, tá? Nós sabemos que a taxa de natalidade vem aumentando muito porque o sexo sem compromisso está muito forte, né, no mundo inteiro. O sexo sem compromisso, porque hoje em dia o sexo sem compromisso ficou fácil. Hoje em dia existem vários aplicativos na internet de paquera que você consegue encontros até mesmo sem sair de casa. A pessoa vem na sua casa, ou você vai na casa da pessoa, ou você encontra a pessoa em algum lugar, conversa um pouco e depois você já está indo com essa pessoa para o motel, ou para sua casa, ou para a casa da pessoa, ou no carro, né? Então está muito fácil. Hoje em dia, se você quiser, você consegue ter um encontro de manhã, outro de tarde e outro encontro de noite. E você só não vai ter mais encontros porque você é um só e não consegue se dividir em 2, 3, 4 e os outros encontros você tem que marcar para o dia seguinte, para daqui a 2 dias, para daqui a 3 dias. E eu falo isso com propriedade porque eu fazia isso. Né? Eu tinha encontros meus que eu tinha que agendar para daqui a 2 semanas, porque eu tinha muitos encontros para todos os dias e eu tinha que agendar para daqui a 2 semanas. Então isso não é nada impossível. Né? Então está muito fácil. Está muito fácil. Né? É ridículo. Só você ser carinhoso, tratar bem, educado, né? Se possível você cuidar do corpo para ficar numa aparência melhor, para que ajuda e tudo mais, e fica muito fácil. Principalmente também se você tiver um carrinho, tiver um dinheiro no bolso, para você custear o passeio, fica mais fácil ainda. Né? Então está muito fácil. Né, tudo isso. Porque aboliram o casamento já há muito tempo, estão querendo abolir. Inclusive tem pensadores, filósofos que são contra o casamento. Tem alguns que dizem que casamento é você adquirir o triplo de deveres e perder metade dos direitos, que o casamento é morte. Tem outros que pensam isso, que é problema e tudo mais, porque ainda não conseguem entender o que é um casamento saudável. E muitos casamentos não dão certo por vários motivos. Um deles é a educação, é a criação, os padrões que a sociedade criou. Tem outros também que é de vidas passadas. Às vezes o marido e a mulher são inimigos de vidas passadas. No início é uma paixão imensurável, na convivência vai piorando, de repente fica ruim. Por quê? São inimigos de vidas passadas. Vai chegar uma hora que vai ficar complicado, a briga vai reinar. Porque eles têm que quitar débitos juntos, eles têm que se resolver. A mulher está trabalhando fora hoje em dia. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Preconceito não pode existir. As mulheres são muito inteligentes e totalmente capacitadas para todos os empregos. Inclusive, tem mulheres que são melhores do que muitos homens em muitas coisas. São estudiosas, são inteligentes, se dedicam. Mas até 1950, só 28% das mulheres casadas trabalhavam fora. E o emprego que elas trabalhavam fora era empregada doméstica e professora. E aí elas ficavam em casa. Então o homem ia trabalhar e as mulheres cuidavam das crianças e educavam as crianças. Umas mulheres conseguiam educar bem, outras conseguiam educar mal. Essas que educavam mal porque também foram educadas mal. Então as crianças conseguiam ser melhor educadas, porque a mãe ficava em casa. Quando a mulher começou a trabalhar fora, essas crianças tiveram que ir para as creches ou para a escola. Daí enfrentamos um novo problema. As escolas não têm um ensinamento totalmente assim, eficiente. Muitas matérias já estão obsoletas
E os programas de televisão nas creches que são colocados para as crianças assistirem, os desenhos animados que são colocados, não tem conteúdo nenhum. Tem um conteúdo mínimo, não traz aprendizado nenhum. Então a criação dessas crianças fica precária. Inclusive à noite, quando o pai chega do trabalho, a mãe chega do trabalho, o pai acha que não tem que educar, só a mãe que fica ali cuidando da criança, quando o pai tinha que estar junto também, poderiam estar ajudando ali, mas não, em muitos casos, em muitas situações. Então, por causa dessa criação ruim, desse ensino ruim, vocês percebem que os colégios não têm um ensino espiritual. E quando tem um ensino espiritual no colégio, é um ensino totalmente obsoleto, totalmente retrógrado, com uma visão totalmente infantil de espiritualidade, com uma visão totalmente retrógrada de espiritualidade, que já não se usa mais e que não é a realidade do espírito. A religião é muito boa, como diz uma das médicas da casa, que a religião te tira do buraco, realmente ela te tira do buraco, mas ela te impede de voar, totalmente de voar. Ela só te tira do buraco, mas te impede completamente de voar. Entendeu? Então, o que acontece? Por causa disso, a educação ficou muito ruim, então você vê as penitenciárias lotando cada vez mais, os crimes aumentando cada vez mais, os adolescentes com uma educação horrível, ouvindo músicas que não acrescentam em nada, não é? E tudo isso aí que vocês estão vendo de ruim que está acontecendo na sociedade, com isso vem a taxa de natalidade muito grande e os abortos também muito grande. Para completar, a falência das religiões, a falência de todas as religiões. Por quê? Os seus adeptos não são as religiões, mas sim os seus adeptos. Os seus adeptos se tornaram totalmente fanáticos, extremistas religiosos, dogmáticos, cheios de paradigmas, com a mente completamente estreita com relação à visão de espiritualidade, até aqueles que têm um pouco mais de consciência expandida. Inclusive muitos dirigentes espíritas do movimento espírita com uma visão totalmente engessada de espiritualidade. E com esse fanatismo, extremismo e tudo mais, muita gente abandona as religiões e vai para o mundão viver a vida, porque já não aguenta mais. Então nós tivemos a falência das religiões. Por quê? Porque as pessoas que dirigem as religiões, em sua esmagadora maioria, são espíritos endividados, não são anjos encarnados. Dirigentes espíritas, pais de santo, mães de santo, padres, pastores, a maioria, a esmagadora maioria, são espíritos endividados. São espíritos que muitas vezes têm um nível intelectual muito alto, mas o nível moral é muito baixo. Eles estão tentando elevar esse nível moral através do que eles aprendem nas religiões. Tá? E muitos deles parecem que têm um nível moral elevadíssimo, porque falam mansinho, falam bonito, mas não é bem assim como vocês pensam, porque você atuar é muito fácil, você falar de evangelho é muito fácil. Eu quero ver você ser o evangelho vivo em atitudes. Atitudes sem encenação, atitudes que eu falo não é para os outros enxergar que você tem aquelas atitudes enquanto estão todos na frente, mas atitudes de coração, não para agradar as pessoas. Você tem aquela atitude maravilhosa, mas por dentro você é diferente. Atitudes de coração realmente, você fazer de coração. E quando você faz de coração, sabe o que acontece? As pessoas sentem. As pessoas sentem. Só a sua presença vai fazer com que a pessoa sinta que você está sendo sincero, porque todos têm um campo áureo e todos são capazes de captar energias. Nós captamos as energias uns dos outros quando a gente chega perto dos outros, mesmo que a gente às vezes não perceba. Às vezes a gente está do lado da pessoa e fala, e se sente bem em ficar do lado daquela pessoa. Então isso daí já é um indício, né, de que a energia daquela pessoa é boa. Então o que ela prega está sendo verdade, ela emana aquilo. Então são poucos, tá, que tem isso. Eu já parei do lado de pastores evangélicos que eu quase vomitei. E ele estava falando de Jesus, falando do manso, maravilhoso, e eu do lado dele eu sentia vontade de sair de perto. Tá? E muita gente não percebe. Isso acontece com dirigentes espíritas,
Isso acontece com pais de santo, mãe de santo. Já vi muito pai de santo aí, sacerdote de Umbanda, com um jeito totalmente agressivo, um jeito totalmente violento de falar, muito agressivo, que machuca. Quando a pessoa fala, você faz assim. Pelo menos eu sinto que eu tenho uma sensibilidade forte. Então você vê que a humanidade daqui está muito distante de vibrar no amor crístico, num amor verdadeiro, muito distante. Tá? Então, a maioria dos sacerdotes, dos dirigentes espíritas, pais de santo, mãe de santo daqui são crianças ainda na espiritualidade. Maioria, esmagadora maioria, são raríssimas as encarnações missionárias. Então a maioria são crianças. Muitos de vocês podem estar muito melhores do que eles vibratoriamente. Tá? Então nós temos a falência das religiões, que atrapalha cada vez mais. Não por causa das religiões, mas por causa dos seus adeptos, que são totalmente sem evolução espiritual, sem expansão de consciência, só são um computador de armazenamento de conhecimentos que eles não entendem nem o que é amor, nem sabem o que é isso. Porque eles estão longe de sentir isso, eles só falam do amor e da fraternidade. Mas se colocá-los para viver em fraternidade realmente, eles vão sair correndo, eles não vão aguentar. Não aguentam. Eles vão dizer, eu quero voltar para a Terra, porque aqui está de acordo com o padrão vibratório deles. Os espíritos missionários é que é diferente. O padrão vibratório desse planeta é completamente diferente do padrão vibratório deles. Então eles sofrem quando eles encarnam aqui. Mas fazem o que tem que ser feito. Então, por causa de tudo isso, os abortos vêm aumentando. E isso acarreta uma série de problemas. Principalmente a forma como se fazem o aborto. Eu não vou ficar aqui falando das formas de aborto que existem para não dar ideia para as pessoas. E quando é permitido o aborto em algum país, sabe o que? Quem é que permite? Não é por votação os políticos? Todos os políticos que votaram a favor respondem por todos os abortos que serão feitos. Todos os políticos que votaram respondem por todos os abortos que serão feitos. Tá? Respondem pelo aborto também os médicos que fazem o aborto, as enfermeiras que auxiliam, as auxiliares de enfermagem que também auxiliam, respondem, a recepcionista responde, a moça que serve o cafezinho no hospital, seja clandestino ou permitido, não importa se é permitido por lei, é permitido pela lei dos homens, mas não pela lei de Deus. Então o hospital sendo clandestino ou permitido por lei é contra a lei de Deus. Os dois estão no crime. Então a moça que serve o cafezinho, a comidinha para o médico, para as pessoas, inclusive para a mulher que vai fazer o aborto, também responde. Todos os que trabalham ali respondem, até o faxineiro, porque está compactuando com essa prática. Mas eu estou desempregado, se eu não trabalhar eu passo fome. Melhor passar fome. Ou procure emprego em outro lugar, porque você vai responder perante a espiritualidade por todos os abortos que são feitos ali. É claro que você não responde com o mesmo peso do que o médico que praticou o aborto, mas você vai responder por uma porcentagem desses abortos, sim. E você vai adquirir muitos karmas, porque está trabalhando lá. Cada aborto que é feito naquele dia ali que você está varrendo, você vai responder por cada aborto que está sendo feito. Então é melhor você sair fora desse hospital e procurar emprego em outro lugar. Porque vai responder. Responde pelo aborto também o pai que obriga, ou a mãe que obriga a filha a praticar o aborto. O namorado ou o marido que obriga. Só em dar a ideia, só a intenção em dar a ideia para pedir para abortar, já responde se ela abortar. Só em dar a ideia. E a criança que está no ventre está ouvindo tudo, sente tudo. Porque ela capta todas as emoções da mãe, ela consegue captar do pai, consegue captar tudo, ela está presenciando tudo. Então tem que tomar cuidado até na hora de pensar em abortar, porque a criança vai captar. Ela vai captar porque a ligação é forte da mãe com a criança, muito forte. É um processo, é como se fosse um processo de simbiose profundo entre os dois. Eles se tornam um só. Então o que a mãe sente, pensa, a criança vai sentir. Tá? Então tudo isso é aborto criminoso e você responde. Tá? Isso pode causar várias consequências, muitas consequências, dependendo da forma que você pratica o aborto.
Tá? Se você pratica o aborto enfiando aquelas agulhas de tricô ou arame na vagina, isso destrói com o seu chakra genésico, o seu centro genésico. Tá? Destrói, além de destruir com o útero, com tudo que há por dentro da mulher, as trompas e tudo mais, você destrói com o seu centro genésico. Isso pode acontecer vários danos numa próxima reencarnação. Numa próxima reencarnação você pode vir como mulher, reencarnar como mulher. E quando você reencarnar como mulher, numa próxima reencarnação você vai querer engravidar. Quando você quiser engravidar, você não vai conseguir. Você vai ter uma série de abortos espontâneos. Você pode nascer com útero infantil. Você pode nascer infértil. E o pai, o namorado que obrigaram a filha, ou a mulher, ou a namorada a abortar, podem nascer inférteis também. O homem pode nascer infértil, com problemas nos testículos, com vários tipos de problemas na área genital. E não conseguir engravidar também uma mulher. Por isso que muitos homens nascem inférteis. Mas cada caso é um caso. Nem sempre é por causa disso. Não vamos generalizar. Mas muitos casos de infertilidade é por causa disso. Porque numa outra encarnação induziu a mulher ao aborto, ou obrigou, ou ganhou dinheiro, ou foi um médico que abortava, ou foi um enfermeiro que abortava junto com o médico. Ou foi o recepcionista, ou a recepcionista que não praticou nenhum aborto, mas auxiliou ali recepcionando, reencarna infértil, você recepcionista que trabalha em clínicas de aborto clandestinas e tudo mais. A criança que está nascendo, ela pode ser um desafeto do passado daquela mãe, daquela mulher que está recebendo ela. Ou seja, um espírito que tem débitos com ela, pode ser um algoz ou uma vítima do passado. Tá? Então, o que acontece? Quando ela fica grávida, ela pode expelir essa criança com a mente, porque ela não quer aquele espírito. Então, ela não lembra, mas ela sente. Inclusive, quando ela dorme, ela pode desdobrar e discutir com o espírito que está no ventre dela. Eu não quero você aqui dentro de mim, saia, eu não quero. Quando ela dorme, ela desdobra e conversa com a criança que está no ventre, se ligando ao ventre dela, se ligando ao embrião. A briga já fica ali. E ela pode expelir com a mente. Esse espírito que está na barriga dela também pode frustrar a gravidez com a mente. Ele também pode fazer isso. A mãe não, mas ele pode. Ou os dois juntos fazem. E aí perde. A força mental. A força mental é tão grande que uma mulher que quer muito engravidar, se ela ficar com muita vontade de engravidar, pode ocorrer a pseudociese, que é a gravidez psicológica. O pensamento, o magnetismo dela é tão forte que afeta nos hormônios e ela tem todos os sintomas da gravidez: enjoo, vômito, seio cresce, barriga cresce. Isso pode acontecer também. Pode ser uma mulher que está em prova de reconstrução do seu centro genésico. Ou seja, o seu centro genésico está sendo reconstruído porque na reencarnação passada ela praticou aborto. Então ela está com o seu centro genésico sendo reconstruído. E ela quer muito engravidar. E ela não está esperando o centro genésico reconstruir. E ela pode ter uma gravidez psicológica. Prestem atenção com relação aos médicos. Tem um caso de um médico que ele praticou muitos abortos e ele ficou muito rico com isso. Ele ficando muito rico, ele construiu uma casa muito bonita, uma casa muito linda, grande. Quando ele foi dormir, ele teve um sonho com o pai dele. O pai dele que já tinha falecido, já tinha desencarnado. Sendo que não era um sonho, era um desdobramento. Ele desdobrou e foi encontrar o pai. E ele viu o pai muito triste, com a cara de triste para ele. E ele falou assim: por que você está triste e tudo mais? O pai dele aplicou um passe no chakra frontal dele e ampliou a visão espiritual do filho desdobrado, e mostrou a parede da casa que ele construiu. As paredes estavam cheias de ovoides, muitos ovoides. Aqueles ovoides eram várias das crianças, dos espíritos das crianças que ele abortou, como médico, por que eles viraram ovoides? Eles viraram ovoides porque eles queriam nascer
e o médico causou o aborto. Então eles não aceitaram e quiseram se vingar do médico. Esses espíritos quiseram se vingar do médico. O médico ali era um algoz, não deixou eles nascerem. Então, quando o espírito fica pensando muito na vingança, no monoideísmo, nessa monoideia, pensando em vingança, dependendo do poder que ele colocar nesse pensamento, esse pensamento afeta as células do perispírito, afeta as moléculas do perispírito, inclusive os centros de força, e o espírito perde o corpo astral. Ele próprio desintegra o corpo astral por causa do pensamento repetitivo de vingança e se transforma num ovoide. Tá? E ele continua com aquele pensamento repetitivo de vingança. Então aqueles ovoides eram de espíritos que ele abortou, todos ali na parede da casa dele. Quando ele acordou, ele ficou muito assustado daquilo, muito triste, ele foi no centro espírita para perguntar o que era aquilo. E aí as pessoas tinham conhecimento, e essas pessoas do centro espírita o esclareceram e ele resolveu não trabalhar mais com o aborto. E ele começou a fazer campanhas contra o aborto. Ele não fez mais aborto, começou a fazer campanhas contra o aborto. Isso é muito bom, porque isso vai quitando esses karmas, quitando todo esse erro. A única forma de você se livrar desse karma que você adquiriu, os médicos, os enfermeiros, as recepcionistas que servem cafezinho, as mães que abortaram, os pais, os maridos que incentivaram o aborto ou obrigaram a filha ou a mulher a abortar, todos os que participaram do aborto, não é só a mulher que vai abortar. A mulher que for forçada, gente, que ela não quer de jeito nenhum e pega a força e fazem um aborto nela, isso ela não tem culpa nenhuma, tá? Porque pegaram ela à força e fizeram um aborto nela, tá? Isso aí é um caso à parte. Então todas essas pessoas que são responsáveis pelo aborto, a única forma de nessa encarnação ainda desfazer todo esse equívoco, a única forma de desfazer esse equívoco é você fazendo campanhas contra o aborto. Uma palestra como essa aqui, como eu estou fazendo, bota no YouTube, você vai quitar um monte de débitos que você adquiriu realizando o aborto, mas não é uma palestra só, você tem que continuar trabalhando. Tá? Você adotar uma criança ou mais de uma criança, isso também ameniza bastante. Você ir num orfanato, né, e você ajudar aquelas crianças, alimentar ou educar aquelas crianças, dar carinho, dar amor, dar atenção, tudo isso ajuda a quitar todos esses abortos que foram feitos. Tá? E aí você chega no plano espiritual com a consciência bem mais tranquila ou totalmente tranquila, porque dependendo da quantidade de aborto que foi feito, pode ser que não dê tempo de quitar tudo, então você vai ter que continuar quitando numa próxima reencarnação. Tá? Mas se você fizer tudo de boa vontade, mesmo que falte ainda quitar um pedaço, como você fez tudo de boa vontade, você mudou totalmente tudo mais, você não vai para um umbral por causa disso. Você pode ir para uma colônia, você pode ser bem recebido, tá? Mesmo com esses débitos, e eles vão preparar uma reencarnação para você quitar o que faltava. Tá? Porque para ir para uma colônia não precisa ser perfeito, não precisa estar ausente de karma, senão as colônias estariam vazias. Tá? Você pode chegar lá ainda com débitos. O que importa foram as suas intenções aqui para desfazer todo aquele equívoco que você cometeu. Então isso já muda todo o seu panorama, todo o seu destino espiritual. Faz com que você vá sim para uma colônia, mesmo que ainda falte quitar um pedaço daqueles débitos. Tá? Quando uma criança tem que nascer, não tem jeito. Ela vai nascer. A mulher pode estar com as trompas ligadas e a criança vai nascer. Eu vou explicar como. Imagina uma mulher que está com as trompas ligadas e ela tem que engravidar. Como é que o plano espiritual vai fazer? Ela vai ter um companheiro dela, e o plano espiritual vai fazer o seguinte, vai pegar um material do próprio perispírito da mulher, vai fazer um tubinho com o próprio perispírito dela, e quando ela tiver relação sexual, os espermatozoides vão passar por esse tubinho criado pelos técnicos do plano espiritual e vão fecundar o óvulo. E ela fica grávida.
Existe caso que aconteceu se os médicos não sabiam dizer o que era. E foi desse jeito, porque a mulher tinha que engravidar, eles pegaram o material do próprio perispírito dela e os espermatozoides passaram por ali e fecundaram o óvulo. E ela ficou grávida. E ela ficou grávida. Tá? Para vocês entenderem que existe um espírito sendo ligado a um novo corpo que está se formando, tem uma espécie de aborto que é feito, tem uma espécie de aborto que a pessoa, né, o médico ou o outro, pega uma espécie de tubo, enfia dentro da mulher e suga o feto. Suga o feto e tem uma lâmina que tritura tudo. Tá? E aí cai tudo numa bandeja, tudo triturado, né? O feto todo triturado. Né? Isso daí é uma atrocidade gigantesca, porque aquilo ali não é um amontoado de células, como muita gente ignorante acha, ignorante espiritual, tá? E ignorante que eu falo não é burro, não estou chamando de burro. Ignorante é aquele que não tem o conhecimento. Tá? Eu, por exemplo, eu sou ignorante de engenharia, eu não sei nada de engenharia, sou ignorante. Eu não sei. Então, esse tubo suga o feto e tritura ele todo. Existe uma imagem que foi feita de um tubo desse. A criança estava quietinha lá, chupando o dedo no útero da mãe. Quietinha lá. E de repente entrou esse objeto estranho. Ela começou a sentir que tinha algo estranho a criança. Começou a ficar nervosa, o coraçãozinho dela acelerou. Tá? O coraçãozinho dela acelerou. E o tubo foi puxando ela. Quando puxou, ela tentou se esconder. Ela se encolheu toda e se escondeu lá em cima, na parede mais distante do tubo, mas não conseguiu. O tubo puxou e foi triturando dos pés até em cima ela, e ela abriu a boca gritando, um grito mudo, pedindo auxílio. Né? Pra quem? Né? Gritando e o tubo puxando e triturando ela toda. E ela com a boca aberta até chegar a cabecinha dela. Só a cabeça já tinha triturado tudo, já tinha matado a criança. Né? Então, sabe o que acontece com isso, gente? O perispírito dela está se ligando, né, ao feto, dependendo da gravidez, de qual nível está a gravidez, o perispírito dela fica todo triturado. E ela chega no plano espiritual num estado bem complicado. Tá? Eu já vim de dobramento, Pedro já vim de dobramento. Me levaram a uma clínica de aborto em outro país, tá? Em outro país, não era aqui no Brasil. E era permitido o aborto ali, por lei. Eles faziam muitos abortos. E aí os fetos triturados, eles colocavam sacos de lixo e jogavam nos fundos nos sacos pretos de lixo, nos fundos do hospital. Então tinha vários sacos pretos de lixo com centenas de fetos que foram abortados. E aí quando eu cheguei lá com os benfeitores, não tinha preto velho, tinha um monte de benfeitor, eu vi os corpos triturados e do lado dos corpos, os bebês, os espíritos de bebê recém-nascido, tudo berrando. Eu vi, Pedro. Os sacos com os corpos triturados, bem amarradinhos, e os espíritos do lado dos corpos, os espíritos dos bebês, todos berrando no chão, abortados. E os pretos velhos pegando os bebezinhos e levando, os benfeitores espirituais pegando os bebezinhos e levando para o plano espiritual para preparar uma nova reencarnação para eles, para ajudá-los, para prepará-los e tudo mais. Então é isso. Então, esses médicos famosos ou não famosos que são a favor do aborto, me desculpe, mas perante Deus, vocês são criminosos. Todos criminosos e vão responder perante a justiça divina. Todos vocês vão responder e vocês que estão tendo esse tipo de opinião, vocês influenciam muita gente, inclusive outros médicos e muitas pessoas. Por influenciar essas pessoas, vocês também vão responder perante Deus, e a quantidade de karma é tão grande, que nesse momento de transição planetária você não pode nem mais encarnar aqui. Você vai ter que reencarnar num planeta primitivo para recomeçar com muitos karmas.
todo esse apoio que você deu para o aborto, inclusive de abortos que você possa ter feito como médico, que piora ainda mais a situação. Mesmo que você não tenha feito aborto nenhum, mas só em você se expor na mídia para dizer que é a favor, que não tem problema nenhum, e que são só um amontoado de células, não importa, você vai responder por isso. Mesmo que você seja um ignorante espiritual, você vai responder, porque mesmo que você não tenha o conhecimento, você não vai deixar de responder por isso, porque muita gente segue o que você fala. Você é um influenciador. Eu estou falando isso para muitos médicos, médicas, enfermeiros que são a favor, políticos, artistas, todos esses que ficam falando que são a favor, que tem que legalizar, estão influenciando. Todos vão responder perante Deus, perante a espiritualidade por isso. Tá? Vão responder. Porque muita gente vê essas pessoas falando, às vezes é um artista que ela gosta, é um político que ela gosta, aí a mulher fica grávida e fala, não, então eu vou abortar porque o artista tal que eu gosto apoia, tá tudo certo, é só um amontoado de células. Então você está influenciando essas pessoas a abortar. Você responde por isso. Então está adquirindo muitos karmas por causa disso. Tá? Então, essa explicação é para que se entenda, que toda gravidez de um ser humano, de uma mulher, tem um espírito se ligando no momento da concepção. Aconteceu a concepção, ou seja, o espermatozoide fecundou o óvulo, está grávida. Se tirar, é aborto. Tá? E vai responder por isso. Tá? Existem muitos médicos que fazem aborto, enfermeiras e tudo mais, que têm muitos pesadelos. Tem uns que sonham com crianças trituradas, pesadelos horríveis. Tem uns que ficam com problemas psicológicos horríveis. Tem enfermeiros, tem médicos que viram alcoólatras, viram viciados em drogas, ficam paranoicos, cheios de angústia, não sabem por quê, dormem mal. Por quê? A quantidade de abortos é tão grande que eles ficam muito obsediados de espíritos que queriam reencarnar e não reencarnaram. Então eles não vão só atrás da mãe que os abortou, também vão atrás dos médicos, dos enfermeiros que auxiliaram e ficam obsediando essas pessoas. Eles obsediam essas pessoas. Tem uns que obsediam de uma forma tão forte e entram num processo de simbiose tão forte que se transforma num processo de parasitismo espiritual tão forte. O espírito da criança que foi abortada fica num processo de parasitismo tão forte no médico que não consegue tirar. Eles têm que ser levados à reencarnação e nascer como irmãos siameses, dependendo do caso. Tá? Esses médicos, essas enfermeiras, numa outra reencarnação, além de nascer infértil, ou a mulher com útero infantil, essas coisas todas, podem nascer defeituosos. Principalmente esses médicos que praticam aborto triturando as criancinhas, os fetos. Podem nascer sem os dois braços, sem as duas pernas. Podem nascer com vários defeitos, e isso não em uma encarnação só, pode ser em várias. Porque ali ele não está passando por um processo de reconstrução do perispírito que possa ter sido triturado em outra vida. Ele nasce assim por causa do débito que ele adquiriu, triturando uma outra pessoa, que é o feto. Então ele pode ter, vamos supor que na vida médica dele toda, ele praticou 10 mil abortos. Quantas reencarnações ele terá que ter para quitar esses 10 mil abortos? Vocês acham que uma encarnação é suficiente? Precisa de muitas. Pode demorar milênios para ele poder quitar todos esses karmas. Milênios. Vocês lembram do caso do João Hélio, que foi arrastado? Vê a história dele no YouTube. No YouTube tem. Que ele foi um governador, não sei de quanto tempo atrás, e ele arrastava as pessoas numa biga, que ele tinha uma biga, ele arrastava as pessoas e as pessoas eram todas destroçadas. E foram muitas pessoas que ele fez isso. Ele ficou, se eu não me engano, 1.500 anos no umbral, 1.500 mais 300 no plano espiritual para se recuperar, para reencarnar.
Por isso que ele foi arrastado também. Está no YouTube a história dele. Por isso que ele foi arrastado. E ele fala ali que essa reencarnação que ele teve como João Érico, ele foi arrastado, foi só para dar um alívio. Tudo que ele fez lá atrás. Um alívio. Então vocês percebam quantas reencarnações serão necessárias, quantos séculos, quantos milênios serão necessários para quitar todos esses débitos de todas essas vidas que foram retirados, porque ele só vai ficar limpo depois que pagar até o último centil. Jesus disse, só vai entrar no reino dos céus depois que pagar o último centil. Sim. Ele só vai se ver livre desses karmas depois que pagar o último centil. Jesus falou naquela época da forma que o povo entendia. Mas é isso que ele estava dizendo. Então, é gravíssimo essa questão do aborto, por isso que a gente está falando, porque todos esses políticos que aprovam, esses médicos que apoiam e ainda fazem, quantos abortos já não fizeram? Eles vão responder, gente, por cada aborto que eles fizeram. Cada um. Quanto tempo vocês acham que demora para quitar tudo isso? Isso o cara fez 10 mil, 20 mil abortos na vida médica dele, ou mais do que isso. Ele vai responder por cada abortozinho que foi feito. Se ele não fizer aborto nenhum, mas ele dá dinheiro para construir uma clínica de aborto, ele responde porque ele foi responsável por aquela clínica ser levantada. Responde também quem deu dinheiro para construir a clínica. Então tem que pensar muito antes de fazer uma coisa que às vezes um ato impensado, você vai lá e faz, pode te custar séculos de sofrimento ou milênios de sofrimento. Né? Como eu disse, só o aborto necessário, que é aquele que causa perigo de vida para a gestante, só esse pode ser feito de acordo com a questão 359 do Livro dos Espíritos. Leia a questão 359 do Livro dos Espíritos, lá diz isso, que só pode praticar o aborto se for para salvar a vida da gestante, se a vida da gestante estiver em risco. Tem um caso de um casal espírita, um casal que é espírita, eles tinham esse conhecimento. Então a mulher ficou grávida. Quando a mulher estava grávida, o pai e a mãe deram muito amor pro feto. Aquele negócio de o pai botar a mão, ficar conversando, passando amor, a criança sente tudo isso, tá? A mãe também emanando amor, conversa com a criança. Filho, você vai ser muito amado, você vai ser muito querido. Isso é muito bom, porque a criança sente tudo isso, tá? E isso pode ajudar até se for um espírito um pouco complicado, que não recebe amor há muito tempo, você já está começando a ajudá-lo a nascer melhor. Ele já nasce sendo amado, então ele era um espírito complicado em outras encarnações. Você fazendo isso, ele pode nascer muito mais calmo, muito mais tranquilo, porque você já preparou o ambiente para ele nascer numa condição melhor já na gravidez. Não precisa esperar ele nascer, não. Na gravidez você já está preparando ele. Então, o que acontece? Essa mulher ficou grávida, esse casal espírita, né? A mulher ficou grávida do marido dela. Os dois eram espíritas. E aí, quando o feto estava com um certo tamanhozinho, um certo tempo de gravidez, o médico percebeu numa das visitas à mãe, o médico percebeu que o feto era anencéfalo. Ou seja, tinha pedaços do cérebro dele que estavam faltando. E o médico falou, olha, essa criança não vai sobreviver. Não vai sobreviver. Então não tem por que levar a gravidez adiante. A criança vai viver algumas horas e depois vai morrer. E aí a mãe e o pai falaram, nós vamos ter esse filho. Porque eles entendiam que alguma coisa estava sendo feita. E eles resolveram ter a criança e ficaram durante toda a gravidez fazendo a mesma coisa, botando a mão, passando amor, vibrando amor para a criança e tudo mais. A criança nasceu. Ficou 80 e poucas horas viva, 80 e poucas horas e morreu. Desencarnou. Tá bom, desencarnou. O pai chegou até a desmaiar, porque eles amaram muito aquela criança, né? Durante a gravidez e depois. Ficou só 80 e poucas horas vivo e desencarnou. Aí eles foram para o centro espírita uns dias depois. Umas semanas depois. E aí de repente apareceu no centro espírita uma criancinha, uma garotinha de 5 anos de idade. Aparentando 5 anos de idade, uma garotinha.
um espírito de uma garotinha. E aí a médium clarividente viu, olha, tem uma garotinha aqui, o espírito de uma garotinha, que ela está perturbando aqui para se comunicar. Ela quer se comunicar de qualquer jeito. E aí permitiu a médium psicofônica experiente, permitiu que essa criança incorporasse nela. A criança incorporou e agradeceu o pai e a mãe por ter dado todo aquele amor para ela durante a gravidez, por ter deixado ela nascer, porque ela tinha que nascer e viver só 80 e poucas horas, porque aquilo dali era uma reconstrução do perispírito dela, que o perispírito dela estava todo mutilado por causa de equívocos de reencarnações passadas. E ela precisava daquela reencarnação curtinha, inclusive anencéfala, e nascer para reconstruir o perispírito. Então todo aquele amor que o pai e a mãe deu durante a gravidez ajudou essa criança a reconstruir o perispírito muito mais rápido. Muito mais rápido. Talvez ela precisaria de umas 3 encarnações para reconstruir o perispírito. Ela conseguiu reconstruir o perispírito em uma, porque o pai e a mãe deu um amor, aquele amor sincero, e o amor lavou o perispírito dela todo. Aquele amor dado lavou o perispírito e reconstruiu o perispírito dela muito mais rápido. E aí, quando ela desencarnou com 80 e poucas horas, quando chegou no plano espiritual, chegou com o perispírito perfeito, todo reconstruído. E aí falou, daqui a 2 anos você vai engravidar de novo, vai ser de mim. Aí eu vou nascer perfeita. Aí deu 2 anos depois, ela engravidou da menina de novo, e aí nasceu perfeita a menininha. Perfeita. Então vocês percebem a importância de você dar amor para a criança que está ali sendo gerada. Agora, se você faz o contrário, um monte de coisa pode acontecer. A própria criança que está vindo pode frustrar a gravidez com a mente. Não quero mais, porque ela não quero mais. Ou então você resolve não abortar, mas fica pensando em abortar, dizendo que não quer, e briga e aquilo, e o pai também brigando, dizendo que quer que aborte. Quando a criança nasce, sabe o que acontece? A criança pode ter um repúdio, a própria mãe não vai se dar bem com a mãe. A mãe vai dizer, nossa, não sei o que acontece com essa criança, que ela me odeia. Claro, quando você estava grávida, você estava pensando em abortar o tempo inteiro, dizendo que não queria, e dependendo do que você mandou para ela, quando ela nasce, e ela vê você, ela vai sentir, você vai ter problemas, a mãe vai ter problemas. Ou a mãe quer, o pai não quer. E o pai fica forçando, tem problema dentro de casa, o pai briga. Obrigando a mulher a abortar, ameaçando, se você não abortar, vou me separar de você, aquilo tudo, e fica durante a gestação inteira essa briga. Durante a gestação inteira essa briga. Quando a criança nascer, ela vai gostar da mãe, que a mãe queria ter, mas ela não vai se dar bem com o pai. Ela não vai se dar bem com o pai. E durante a vida da criança, o pai pode pegar amor por ela e se arrepender. Mas ela pode continuar repudiando o pai. E aí, para desfazer isso, vai ter que ir um psicólogo, terapeuta, vai ter que fazer um monte de coisa. Então, é muito importante durante a gestação, por mais que você não tenha condição financeira de cuidar e tudo mais, ou vários outros motivos, você é muito nova, você é modelo, você é artista, não quer estragar o corpo, lembre-se que no plano espiritual você concordou que essa criança viesse. Você concordou. Ela não veio à toa. Aquilo que parece gravidez indesejada, foi sem querer. Não é sem querer. Você que pensa que é sem querer, que é indesejado, que foi porque não usou preservativo, tudo mais, é claro que você pode se preservar. Mas se nasceu, teve um planejamento. Nada vem por acaso. Teve um planejamento. Tá? Então, o certo é você receber, independente da sua condição financeira ou de várias outras coisas, porque Deus tudo veio e Ele vai proporcionar o necessário para que você possa levar tudo adiante. Então nasceu e eu estou passando fome junto com a criança. Talvez está na programação isso, que a mãe e a criança têm que passar fome, tem que passar privação, porque em outras vidas, essa criança que nasceu, inclusive a mãe, pode ter feito muitas outras pessoas passarem fome. Então os dois têm que passar fome junto, tem que ser pobre junto. Nada é por acaso, tudo tem um porquê.
Não tem esse negócio de ficar perguntando para Deus, por quê? Aí tá vendo? Deixei a criança nascer, agora não tem como cuidar, tá passando fome. Por quê? Porque Deus esqueceu de mim. Não esqueceu. Tá acontecendo porque tem um propósito. Aqui é um planeta ainda de provas e expiações. Se não fosse de provas e expiações, nada disso aconteceria. Se acontece ainda, é porque tem muitos espíritos aqui encarnados que ainda tem muito que espiar e tem muito que passar de provas e expiação para poder adquirir uma tranquilidade de consciência por causa dos equívocos e dos crimes que foram praticados em outras reencarnações. Tá? Então, essa palestra é para esclarecer muita gente, inclusive aqueles que são a favor do aborto, que acham que o feto ou o embrião é só um amontoado de células e um pedaço de carne. Isso é uma ignorância estrondosa, uma ignorância espiritual estrondosa,